segundo episódio do podcast Bora Marcar. Bom, quem tá falando aqui é a Júlia Souza. Bom, Deixa eu me apresentar direito, porque no primeiro episódio, como vocês puderam perceber, acredito eu, a gente tava muito empolgada, sabe? A gente tava muito animada com o fato de a gente estar estreando o nosso podcast. E aí a gente nem se apresentou direito, eu saí falando super rápido. Então vamos lá, deixa eu me apresentar direito. Eu sou a Júlia Souza, baterista. Além desse podcast aqui que eu reuni amigas, eu tenho um projeto que se chama Hi Hat Girls, que além de revista sobre mulheres bateristas, a gente faz oficinas de bateria para garotas. Enfim, a gente já tá no Brasil todo. Enfim, depois vocês procuram lá se vocês quiserem, que o link vai estar aí na descrição. Me deu a louca um belo dia e eu resolvi juntar umas amigas para fazer o nosso podcast, né? Que nada mais é do que aquela conversa de bar que a gente sempre quer marcar e, enfim, nunca que consegue juntar todo mundo num lugar só. Pois bem, esse podcast é justamente para marcar e para realizar essa conversa de bar super informal, super desprendida de qualquer tipo de seriedade chata, careta. Enfim, a gente quer mais se divertir, mas claro, a gente vai falar de temas também sérios em alguns momentos, mas de uma forma muito descontraída, muito leve. E é isso, eu espero muito que vocês continuem com a gente, espero muito que vocês sigam a gente tem rede social e tudo mais, depois as meninas vão falar melhor sobre isso, mas é isso, fiquem à vontade e bora marcar. Oi galera, eu sou Yasmin, paçoca psicodélica. Atendi aí a convocação da Julie lá no Facebook, perguntando, né, sobre a galera que tinha vontade de fazer um podcast. Então é um pequeno projeto se realizando aí. Eu sou professora, sou vocalista da banda de punk rock Ramirez 77, escrevo no blog da Oficina do Demo, estou fazendo podcast aqui com a galera e organizo o festival Hip Punk Beatnik, que é um festival só de bandas independentes que tem foco na produção. Tem foco de mulheres no palco, no pogo e na produção de eventos no underground do Rio de Janeiro. Vou passar a bola aqui para a Cel, que é outra apresentadora nessa trinca aqui. E aí, galera, Cel Gucci na área. Pessoal, eu sou fonoaudióloga, especialista em audiologia, sou uma fono que odeia barulhos e estou sempre de protetores auriculares por aí. Trabalho também com retornos in-ears para músicos, orientações em algumas palestras de saúde auditiva para músicos também. E estou aqui com essas meninas maravilhosas pra gente desenvolver ideias e temas diversos. E quando a Ju convidou, não pensei duas vezes em participar, que é uma experiência maravilhosa que eu estou vivendo, e vambora, é isso aí. E falta também dar a palavra para as nossas queridas comentaristas, Ângela e Bu. E Ângela hoje, tá além de comentarista maravilhosa, é também a convidada especial, que a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, eu vou falar sobre... Brilhe! Tá, vamos tentar. Gente, eu sou a Ângela, eu sou bióloga, sou queer, gorda, preta, guitarrista de 3 acordes, louca dos signos, já fui vocalista de banda de festa, tô aí aberta às propostas e sou sedenta por patrocínios para o podcast. Só patrocina a gente, tá? A gente pode aqui o quê? Fazer uma camisa com a sua marca, tá? Mas a gente vai ter que ter aqui um negócio da afinidade com o nosso trabalho. Beijos. Beijos. Fala, Bu. Fala, Bu. Eu sou a Bu, sou vocalista da banda Fire Hit, sou professora de História da Arte, sou chefe executivo, enfim, mais uma série de outras coisas. E é um prazer imenso estar aqui no grupo. Fui chamada pela Julie também, que nos reuniu, e é um prazer estar no meio dessa galera, comentando, falando besteira, e, enfim, é maravilhoso. Temos presente aqui também a Diana Navarro, e a Natália, que fazem parte da produção do podcast. Esqueci alguém? Tem mais alguém que não está aqui? Não, né? É isso. E no episódio de hoje, né, o nosso tema é signos, né? O universo dos signos, horóscopo, enfim, muitas pessoas acreditam, algumas curtem, outras não curtem, enfim. Vamos estar conversando sobre os signos. A nossa querida convidada especial de hoje é a Ângela, né, que é a nossa comentarista.
E o nosso programa está dividido da seguinte maneira, né? A gente tem agora o Papo Reto com a Ângela. Depois nós vamos contar nossas experiências, um pouco das nossas histórias sobre o assunto. Depois a gente vai estar lendo as histórias que os nossos amigos e ouvintes enviaram. E para fechar o programa, a gente tem aí uma série de dicas, né? De filmes, livros, músicas relacionados ao tema ou não. Então, pessoal, o Céu Gucci aqui falando e a louca dos signos, né? Hoje vai contar pra gente um pouquinho de seus conhecimentos. E eu já trago aqui uma pergunta para fazer para Ângela Sena. Querida, conte para nós como os astros e a posição dos planetas interferem nos signos. Bem, eu quero fazer aqui deixar uma pequena explicação, né? Porque a minha experiência com os signos são apenas no que diz respeito a eu ser a louca dos signos. Tá? Eu não sou especialista, eu sou a mais interessada nesse assunto, então assim, acabei sendo escolhida para falar. Então, quem for especialista e estiver me escutando, por favor, não me agrida. Venha conversar comigo. Eu sou canceriana, tá? Então, me trata bem, me coloca no colo. João Abdu podia patrocinar, né? Você falou. Revistinha Coquetel. A gente, patrocina aqui o podcast. Então, gente, nós vivemos num campo energético, com os astros, não são apenas os planetas, influenciando diretamente as órbitas uns dos outros, né? Não estou falando aqui de misticismo, estou falando de ciência, de astronomia. Então, se você tem um astro como a Lua, que não é um planeta, influenciando diretamente as marés, sendo utilizada na medicação com homeopatia, estuda-se há muito tempo, né, a influência disso no nascimento ou no início de um evento relacionado a essas pessoas, ou a característica de um evento, ou a característica de uma pessoa. A questão da astrologia é que as pessoas muitas vezes pensam só no signo solar, né? O signo solar que é o signo principal. Você nasceu com sob a influência daquele signo, mas um mapa astral, ele fala de uma série de influências que conversam entre si. Então, seria interessante que antes de você pensar em ler lá o recadinho do jornal para o seu dia, você precisa entender que não é só isso que vai influenciar a sua vida. Muito Arrasou, bom. gostei. Vai perguntar? Eu também tenho uma outra pergunta para fazer, que eu queria saber por que você acha, Ângela, que signo é um assunto que divide opiniões. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. Tem pessoas tem uns que amam e tem uns que odeiam, né? Então, assim, o que você acha sobre isso? Eu tenho vontade de bater nos astrólogos Gente, eu do sou a Facebook. louca dos signos número 2, né? Dá licença. Então, gente, até o século XIII, as ciências eram juntas, assim, digamos, né, irmãs. Astronomia e astrologia estavam caminhando juntas, alquimia e química caminhavam juntas, até que um papa, o Inocêncio III, separou as ciências entre profanas e sagradas. E alquimia e astrologia viraram, vocês sabem o quê, né? Profanas. Eu trouxe uma curiosidade até sobre isso. Leonardo da Vinci, todo mundo conhece Leonardo da Vinci e admira que não é nem um nascimento, né? Esse cara é um evento, foi um evento na história da humanidade. Ele era iniciado na astrologia. Caramba. E se você pegar o quadro mais famoso dele, A Última Ceia, ele dispôs os apóstolos, os 12 apóstolos, como os 12 signos. E se você olhar da esquerda para a direita, você consegue ver que ele usou a característica de cada signo na representação daqueles apóstolos. Um dos exemplos é que Judas Iscariotes está com um escorpião. Né? Coitado de Judas. Coitado de Judas e coitado dos escorpianos. Paçoca Psicodélica falando minha vez aqui, minhas perguntinhas para Ângela. Então, eu sou uma pessoa que não acredita, assim, eu nunca estudei horóscopo, nunca tive muita relação com isso. E o que eu sei é bem do senso comum mesmo, tá? E eu queria te perguntar o seguinte,
eu vejo muitas pessoas falando de características do seu signo, características, digamos, da sombra, né? Características mais negativas. E as pessoas falam disso com certo orgulho. Eu sou assim, eu sou irritante ou irritada porque eu sou do signo tal. Da mesma maneira como eu vejo pessoas também falando de características de sombra dos orixás que a regem e acham o máximo. Eu sou esquentada porque eu sou filha de Yansan. Você, dentro dos seus conhecimentos, né, de astrologia, você vê isso? Não, será que essas características negativas não seriam mais um desafio a você superar do que algo de você se vangloriar? E como que você leva isso? Como é que você trabalha isso na sua vida? Então, isso daí é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Então, assim, as pessoas vão pegar desculpas de qualquer coisa. Até dentro da igreja elas vão encontrar alguma outra justificativa, dependendo do que você siga e do que você acredite. O que eu vejo no mapa astral, eu acho que assim, mesmo para quem não acredita, é interessante fazer um mapa astral, pega lá a sua certidão de nascimento, vê a hora que você nasceu, faça um mapa astral, porque vai te dar um feedback. Pode ser que você nunca tenha escutado o feedback que o mapa astral vai te jogar na cara. Entendeu? As suas sombras, as suas qualidades que às vezes você não trabalha. E as pessoas que usam essas desculpas, porque eu sou de leão, amigo, você só é escroto. Entendeu? Você só é escroto. Porque eu traio porque eu sou de escorpião. Não, você é filha da puta. Aí, pode falar palavrão? Pode. Então, você só é filha da puta, você não sabe seguir as regras de um relacionamento. É só isso, não use como desculpa. Show. Mas se eu pudesse pedir alguma coisa para quem está escutando esse podcast, façam o seu mapa astral. Leiam, por curiosidade, por autoconhecimento. Ele vai te ajudar a te dar um autoconhecimento. Não vai ser nada demais. E, assim, não se prendam ao jornal, ao signo de jornal. Eu vou ler aqui meu signo. Não tá dando nada. As previsões diárias, né? Exatamente. Previsão diária é uma coisa mais... Isso é mais uma diversão do que uma questão de autoconhecimento. É mais diversão, se você quiser. E acaba levando, tendo essa coisa ruim que fica quem acredita em astrologia. E essa questão das previsões é uma coisa que leva até um pouco pro lado negativo a credibilidade do assunto, porque, gente, previsão é uma coisa muito genérica, né? E signos é muito além disso. É a questão de você ver mesmo traços de personalidade de acordo com a posição dos astros, da energia e tudo mais, né, Ângela? Exatamente. O seu signo solar é uma coisa... Eu sou canceriana. Aí, uma coisa que me irrita profundamente é a pessoa falar que canceriano é cheio de mimimi. Posso até ser. Então. Eu sou casada, me desculpa. Eu sou casada com canceriano. Gente, é muito drama, gente. É muito drama. Eu preciso... Gente, se eu te falando. Muito drama. Eu preciso concordar com a Paçoca. Então, mas aí você... Mas eu entendo que canceriano tem essa coisa assim. E por quê? A sensibilidade. Não temos só o signo, tá? Nós temos elementos que são fogo, ar, terra e água. Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Eu lembrei do Capitão Boleto. Contas pagas? Sério? Eu quero esse Capitão na minha vida. Fizeram uma paródia. Vem fazer essa mudança na minha vida, Capitão Boleto. Você tem as características cardinais, fixas e mutáveis dos signos. Então, não é só o signo. Porque eu sou canceriana, eu sou assim. Não. Tem uma série de coisas. Okay. E o que eu estou falando do mapa astral é que você consegue fazer essa combinação e avaliação e ver por que de repente, alguém é mais dramático. Não é só porque ele é canceriano, de repente a lua dele também. É o enredo ali. Então você tem uma série de coisas e é pura matemática, tá? É puro logaritmo. Tá, já que você está falando em mapa astral, você acabou encaminhando para minha segunda pergunta, que eu queria que você falasse assim brevemente sobre o conceito de sinastria, o que é uma sinastria. Eu tenho uma ideia vaga do que seja e eu queria saber, assim, que você explicasse melhor o que é e se isso realmente pode ajudar um relacionamento, alguma coisa do tipo. Então, eu vou contar uma história pessoal sobre sinastria. Ai, meu Deus, mas o que é sinastria? Explica, amiga. Vou explicar o que é sinastria. Você tem essas combinações todas pessoais. Quem é a Paçoca, como é que ela trabalha o sentimento dela, a casa 4 dela vai estar em que planeta, a casa 4
por exemplo, é da sensibilidade, é do sentimento, vai estar em que planeta? Vai estar em Leão? Então, de repente, isso, a paçoca vai reagir sentimentalmente de uma maneira diferente do que a Julie, que tem a casa 4 em Sagitário. Então, quando você pega duas pessoas e faz a combinação daqueles mapas astrais, você vai ver a sinastria, se aquilo combina, tipo pecinha de Lego. Se vai bater, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E é importante, bom. Se há uma predisposição, aquilo ali funcionar. Mas a gente não pode se prender só a isso, obviamente. Senão, né? Aqui é a Bu falando, né? Eu como professora eu vejo muito isso, né? Você está falando sobre signo, sobre fazer o mapa astral, né? Para ver certas características que estão inerentes ali àquela pessoa. E eu vejo os meus alunos e eu sempre procuro avaliá-los de acordo com o meio em que eles estão inseridos. Poxa, esse aluno está com esse comportamento, mas vamos ver como é que está a família dele, vamos ver o que está acontecendo, que meio que ele se insere. Eu dou aula nas periferias, né? Então eu vejo muito isso. E agora eu tô assim, caramba, vou fazer o mapa astral dos meus alunos. Gente, a professora louca indo lá na ficha dos alunos fazer o mapa astral. Calma aí, gente. Olha, teu câncer tá não sei aonde. Então, olha só, vamos baixar a bola aí, meu filho, que a nota vai cair. Mas ajuda! Pode ser que você esteja lidando com, de repente, um leonino mais que queira se mostrar. Você pode dar uma força. Meu Deus, nós realmente estamos entre as loucas dos signos, né? Interessante. Então, mas aí conclui sobre sinastria. Então é isso, você vai. Não quer dizer que você vai estar. Você fez a sinastria de um relacionamento. Não foi legal. Não quer dizer que está fadado ao fracasso. Porque vai depender das pessoas que estão envolvidas. Da disposição, né? Da disposição. Às vezes a pessoa tem um potencial por uma característica, mas o potencial ele só vai se realizar se a pessoa tiver, a partir do meio que ela foi inserida, da educação que ela recebeu, se ela estiver exercitando, usando aquele potencial. Então é isso que quem curte signo ou quem não conhece precisa fazer essas diferenciações. Show. Senão você se torna bitolado. Maneiro. Júlia falando aqui. Gente, eu tô ouvindo tudo, falei quase nada aqui quando entramos de fato no tema do podcast, porque eu sou aquela que não acredita em absolutamente nada do que tá sendo dito aqui. Porém, eu entendo que há uma coerência e uma lógica, como a Ângela falou, não é uma coisa aleatória, há um estudo em cima disso que vem de séculos. E aí eu queria, sei lá, como totalmente incrédula, mas que compreende que isso não é algo aleatório, que há uma ciência, há algo secular, que vem de secular no sentido de vir de séculos, que trabalha em cima disso. Eu queria fazer a seguinte pergunta, que inclusive emenda um pouco no que você estava falando. Porque não é um pouco complicado, por exemplo, a gente meio que guiar a nossa vida em cima de algo que foi produzido ali com base na data do nosso nascimento? Então, eu vim elaborando isso porque eu sabia que ia surgir essa pergunta. O que acontece? Você vai fazer seu mapa astral, tá? Um exemplo aqui. Eu faço meu mapa astral, eu sou câncer com ascendente em Sagitário, lua em tal coisa, não sei. E se você fizer assim um cálculo matemático, você vai ter em 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, no momento, você vai ter algumas milhares, imagino, que vai bater todos os planetas e vai ter assim 100% que nasceu no de mesmo coisa. dia, que nasceu no mesmo horário, né? Sim, porque se você fizer uma progressão, né, você fizer um cálculo matemático, isso com certeza vai acontecer. Mas aí entra no que a Bu falou. Você tem que entender a essência da pessoa. Você tem que saber aonde ela está encaixada, qual é a realidade dela, o que ela recebe de influência, que os potenciais que eu tenho e que eu vou afinar, vou exercitar, serão diferentes da pessoa que tem o mesmo mapa astral que eu e mora num lugar totalmente diferente, acesso a outras coisas, não vai ter acesso a outras coisas. Então é isso que faz a beleza para mim. Eu acho que o autoconhecimento é válido, que por isso que eu considero que seria legal que todo mundo fizesse, pelo menos para ler, por diversão. Se divirta, sabe? Não veja aquilo como um mapa. Um mapa quer dizer, enfim, não é mapa astral. Vocês entenderam, não me irritem. Céu, manda ver.
E eu concordo com essa questão que você falou, que independente do signo da pessoa e dos traços de personalidade que aquele signo vai trazer, ela também vai trazendo a bagagem dela, as vivências, os traumas, a realidade, que cada uma vai viver uma e o ser humano é único sempre. Então, assim, não é que a gente quer taxar nem rotular cada pessoa de cada signo, mas é que a gente observa traços semelhantes de personalidades. Mas é claro que a pessoa vai trazer muitas coisas diferentes de uma pessoa para outra. E isso tá ligado a signos, por exemplo, porque, voltando, a Júlia falando aqui, voltando, eu sou uma pessoa que não acredita. E tem uma amiga que nasceu no mesmo dia que eu, mas eu não sei os horários, enfim, que também parece que interfere. Mas aí nós temos realidades diferentes. Isso independente de signo, se for até em outros se eu nasci em janeiro, aí a minha amiga que tem a mesma realidade da minha, a mesma, enfim, sei lá, ou um irmão gêmeo, caso eu tivesse. E aí a gente teve as mesmas coisas, experimentamos as mesmas coisas, as mesmas vivências, e aí não necessariamente a gente vai ter as mesmas essa coisa potencialidades. Isso. Ou comportamentos Exato. iguais. E aí eu acho que fica um pouco subjetivo demais a aplicabilidade de uma ciência que eu não quero desprestigiar em nenhum momento. Eu acho que é válido, a ciência tá aí há séculos, é válido, mas aí fica um pouco fluido no sentido de ficar subjetivo demais, a gente ter que mensurar personalidade através de signo, enfim. Aí é acreditar que todo ser humano já nasce com tudo determinado, né? E na verdade, de fato, não é isso. Totalmente. Na mesma casa, irmãos, gêmeos, como você falou, podem vir a desenvolver Sim. coisas totalmente diferentes. É porque né? tem uma coisa chamada essência, né? E a isso pessoa é também totalmente procura se possível. colocar de maneira diferente, né? Você tem um irmão igualzinho a você vai procurar se colocar de maneira diferente para se destacar, né? Eu acho. E mesmo nascendo no mesmo dia, no mesmo horário, vão ser diferentes. E é isso que não bate muito pra mim, assim. Isso que eu não consigo... Eu queria até que a Ângela, de verdade mesmo, falasse assim... aonde que se encaixa isso? Porque na ciência, né, na astrologia. Porque duas pessoas com a mesma nasceram no mesmo dia, pra lá, a mesma vivência, não necessariamente vão experimentar as mesmas coisas em termos de personalidade, enfim. Mas aí nós precisamos pensar nos seres humanos como uma unidade. Por mais que nós tenhamos, de novo, o mesmo potencial para uma série de coisas, as mesmas oportunidades, cada um é uma unidade. Eu vou responder aos estímulos, eu vou... até irmão gêmeo. Você vai ter pessoas que nasceram no mesmo momento, mas elas vão viver experiências diferentes que vão trabalhar a personalidade daquelas pessoas de maneira diferente. Você vai ter o quê? Uma essência, de repente uma característica mais em comum. Você é capricorniana, você vai ter uma característica em comum com os capricornianos e você vai trabalhar essa característica em comum de acordo com as suas experiências e sua vivência. Por mais que você tivesse um irmão gêmeo, vocês não teriam a mesma vivência. Exato. Entendeu? Fato. Então é isso que a astrologia traz de interessante. Então, gente, vamos aqui fazer uns pontos de atenção. Quando você for lá ler o seu signo no jornal, né? Pensa aquele espacinho de 4x4 com 5 linhas. Por favor, leiam o seu signo e o seu ascendente. Mesmo assim, vocês tenham em mente que aquilo dali é feito de uma maneira geral, que tem que resumir e caber em 1/4 de uma folha de jornal. Então, não tomem aquilo... Ai, nossa, mas o meu signo está falando hoje para pedir demissão. Pelo amor de Deus, olha a crise, tá, queridos? Falando sobre ascendente. Ascendente é como você se mostra para o mundo, tá? Eu sou câncer, mas ninguém diz que eu sou canceriana, porque o meu ascendente, graças ao bom Deus criador, ou à força criadora, ou o que você quiser acreditar, que você está ouvindo aí, eu sou sagitário no meu ascendente, porque Obrigada senão eu ia pela ser o quê? O negócio do drama, sim, porque eu tenho lua em câncer e tenho Vênus em câncer. Toma isso aí, esse mimimi. Eu não entendo absolutamente nada. Não, falando grego pra mim. Gente, por favor, façam, queridos, que não acreditem. Olha, nós temos aqui nesse podcast 2 representantes de cada elemento. Opa, olha que coisa meu linda. Deus. Nós temos Diana, que é escorpião, que é água. Eu sou câncer, que sou água. Olha que coisa linda. vendo aí? Natália, que é touro, que é terra. E temos Julie, que é capricórnio, que também é terra. Olha! Abu, que é aquário, que é ar. Ascendente também. Ó. A Boa é aquário e é ar. Ô, louco. E a Paçoca, que é Libra, que também é ar. A Cel está sozinha, reinando no fogo. Não se mete comigo que eu queimo, hein? A única da história aqui.
aqui. Não se mete com fogo da céu. Fogo do céu. E é isso, gente. Fogo do céu foi ótimo, adorei. Só chegar, faça seu mapa astral nesses muitos aplicativos que existem aí e vamos se divertir. Só Manda isso pra só. gente Beijo. seu mapa astral. Monta, depois todo mundo me manda. Data de nascimento. Não vocês que estão me ouvindo, não, pelo amor de Deus. Só do podcast. Me manda a data de nascimento e horário que eu faço de todo mundo lá, porque eu tenho 100 mapas astrais lá que eu paguei, tá? Gente, é bom também deixar aqui como um alerta que eu chamei de ciência em alguns momentos, nós chamamos de ciência em algum momento. Eu chamei também. Gente, ouviram o ronco da minha barriga aí? Não, né? Tá tudo certo, né? Eu cheguei a dar uma engasgada. Hoje o podcast não é sobre comida, não tem comida. Eu falei, caraca. Mas olha, fala. Então, assim, não é uma ciência da maneira formal como nós conhecemos, é mais conhecida como pseudociência, como um estudo, enfim, informem-se, busquem conhecimento, é Tebilu. Ok. Linda citação. É aí conta. Então, pessoal, Céu Gucci aqui, falando sobre sinastria, né? Essa coisa de quem combina com quem. Gente, quem nunca foi lá olhar qual signo que combina com o seu? Vamos combinar. Nunca fui. Então, eu fazendo mapa astral, né? De dois namorados, dos companheiros que eu tive. Eu fiz um mapa astral meu e dele. E a gente estava vendo lá os signos que combinavam, os que não combinavam. Eu sei que o meu signo é Sagitário e o dele era Peixes. E a gente viu, assim, signos de difícil conexão. Sagitário e Virgem. Aí, depois abaixo, signos com... Signos com uma conexão mais difícil ainda. Sagitário e Peixes. Poxa. Nossa! Poxa. Difícil, Por hein? isso não estamos juntos. Mas aí, gente, mas coincidentemente foi assim, a pessoa que eu fiquei mais tempo, ficamos 9 anos, assim. Já tive namorados com 3 anos e tal. Assim, mas foi muito conflito. Era muito difícil. Foi uma relação de muito conflito. E assim, pra gente ver que assim, existe uma veracidade, uma certa veracidade, assim. Porque, assim, muitas coisas batiam e os conflitos que existiam eram muito reais, assim. E batia com a descrição lá do mapa astral, entendeu? E realmente era uma relação mais difícil ainda, então... Tenso, É uma história pessoal que eu queria trazer pra vocês. Agora que eu já tô casada há 3 anos, eu não vou fazer essa parada. Deixa eu falar. Você começa a perceber, então é por isso que não dá certo, você joga tudo pronto logo de uma vez. Que isso? Não. Relacionado à vivência, assim, também eu queria comentar. A gente já tinha conversado em off aí, né? Me irrita um pouco essa questão de que de uns tempos... Um pouco não, na verdade me irrita muito. Essa questão de que uns tempos pra cá todo mundo virou astrólogo, né? Entre aspas. E aí as pessoas comentam, você não consegue mais ter uma conversa ou no Facebook ou pessoalmente com alguém. E a pessoa sempre joga o lance dos signos no meio. Tua cara. E assim, no Facebook, então, acontece muito comigo de uma postagem. Assim, a lua hoje está em trânsito, lua vermelha, passando por Órion e declinando atrás da constelação. Por isso estou me sentindo assim. Gente. Caraca, maluco, dá vontade de estapear a pessoa. Tipo, o que você quer dizer com isso, cara? Poxa, marca ali, escreve só pra quem entende, não sei. Enfim, é uma coisa que eu acho bem... complicado. E merda acontece com todo mundo, né? Shit happens. É complicado porque, assim, por mais que exista um fundamento, porque eu acredito que há um fundamento, porque é um tipo de saber que tá aí há séculos. Então não teria se sustentado até agora se não tivesse um saber, alguma coerência interna que faça todo o sentido para tudo, enfim, para quem acredita. Mas eu acho muito complicado a gente meio que justificar nossas atitudes e nossas personalidades, nossas maneiras de nos colocarmos no mundo, diante do mundo, baseado nisso, sabe? Eu particularmente acho muito complicado porque a pessoa se julga no direito de agir de uma determinada maneira com outras, ou com uma situação, porque é de um signo X, e enfim...
complicado. Uma outra história que eu quero trazer é que aconteceu comigo ontem, na verdade. Eu cheguei pro Chuck e perguntei se ele tinha alguma história para contar para eu poder incluir no outro quadro, que é das histórias das pessoas. E aí ele começou a falar assim: sim, claro que eu tenho uma história relacionada a signos. Aí ele começou: não, há um tempo atrás, 12 cavaleiros saíram em busca. Cara, ele começou a contar a história de Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu falei: porra, Chuck! E aí eu falei: caraca, que droga, não sei o quê, você não tem limite. Aí ele foi e falou assim: tá vendo? Tá irritado assim porque é de Libra. E ele começou, tudo que eu falava, ele não entende nada de signo, mas tudo que eu falava, ele começava a me irritar e jogar o lance do signo. Eu, não quero mais saber, você não tá ajudando em nada, sai daqui. Então, assim, as minhas histórias geralmente são assim, eu me irritando com as pessoas. Eu me identifico muito com a paçoca. Deve ser o ascendente, a louca. Cara, eu vou ter que fazer uma astral de você. Ângela, por favor, eu quero. Eu vou te passar os Vocês meus vão mandar dados. pelo grupo. Eu quero data de nascimento. Ok. Cidade e horário de nascimento. Tem que ter a cidade, Tem, amiga? porque pode Achei ter que era alguma só a hora influência de nascimento. lá no fuso horário. Então eu quero, por favor, fuso que as senhoritas e senhoras me enviem, porque obviamente eu não vou fazer isso. Não, tudo, agora que você eu vou disse jogar isso, no meu Agora que você aplicativo. disse isso, você vai ter que disponibilizar pra galera. Pra né? todo Nossa, mundo. Fazendo propaganda aí. Olha só, por que a gente não sorteia? A gente poderia sortear os 3 mapas astrais para 3 ouvintes. Eu super jogando aqui agora. Perfeito. A cara de Ângela. Ó, o que acontece? Aí você vai me perguntar, a Ângela disse que não é astróloga, É mas tá aqui verdade, oferecendo. é verdade. Sabe por que eu tenho esse monte de mapa Foi astral? um site, né? Eu entrei lá no site, que é gratuito, fiz meu mapa astral, aí fiz mapa astral de alguém da família, eu tava namorando na época, foi meu último relacionamento. Fiz Foi mapa muito astral. difícil esse relacionamento. Então, Não vamos entrar nesses detalhes. porque vai que a pessoa... Foi mais difícil ainda. Vai que a pessoa escuta, eu não quero essa moral, não. E Tá, sem aí fiz processo aí o negócio também. da sinastria amorosa, tá meio cagada, mas aí, né, a gente para de pensar, né, enfim. Vamos pular essa... Aí fiz, né? Aí tô lá. Isso aí eu tava o quê? No meu limite gratuito lá do site, que oferece gratuitamente, sei lá, 5 mapas astrais pra você. Terminou o relacionamento. Ângela entrava de vez em quando lá no site pra ver o mapa astral, como é que tava a coisa do que tava mudando, que casa que tava entrando. Os trânsitos. O que a Ângela vê toda hora que entra o nome da pessoa, toda hora lá, o mapa astral da pessoa que eu fiz, a sinastria amorosa. Toda hora que eu entrava pra ver meus trânsitos, estava lá o site da pessoa. A Ângela não tinha um tostão. Não tinha um tostão lá no cartão de crédito. Aí paguei o cartão de crédito, porque eu já tava na época de pagar. Aí sobrou assim um limite mínimo. O que eu fiz? Paguei lá o site pra ter acesso a pagar aquela sinastria amorosa, porque eu não merecia aquilo na minha vida. Prioridade. Eu tenho direito a 100 mapas astrais. Então, Acho que bem parabéns, aí. Então, gente, eu faço Os sim. astros já sabiam que você ia ter essa necessidade. Eu escrito gastei nas esse dinheiro, eu tinha que pedir um reembolso. É o Tinha que quê? pedir um reembolso, porque eu paguei. Hein? Então é isso, Não, é gente. legal pra realmente deixar claro que você não é astróloga, até pra que não haja, de repente, alguma manifestação de, olha, está exercendo ilegalmente a profissão, né? Gente, ela é Deus bióloga. me livre, mas quem me dera. Mas quem quiser, é isso aí, gente. Eu vou jogar lá no Mas aplicativo, será que tem tá? tipo um sindicato de Gente, astrólogos sim, assim? tem. É uma deve profissão, ter, é uma né? profissão. Algo que regularize assim, quem pode ser, quem não pode ser. Deve uma ter um profissão, curso, Gente, sei é lá. muito complicado, é muito complexo, nossa, porque envolve geometria, envolve logaritmo. Então, assim, não é fácil. Inclusive, mais podem história? patrocinar a gente, né? Esse site, Ângela, Alô, que você... site, qual é o que eu nome não vou... do site? Então, pode falar o nome, Não sei. gente? Não Aí, sei, é o fala. Astrolink, tá? Oi, Astrolink. Então, nunca te pedi nada. Eu ando até com a camisa de vocês. Tá? Patrocina a gente. Patrocina a gente, Astrolink. Estamos aí. Tem mais história? Gente, eu queria falar de Essas inferno coisas- astral. Eu não entendo. Eu não sei Eu nada. sempre acho que eu tô vivendo um inferno astral na minha vida. É uma experiência pessoal. Astral, o ano inteiro. Olha, cara. Então, eu não sei
sei por quê. Acho que é porque eu sou sagitariana. Dizem que sagitariana é do capeta. Que isso? É um dos Falam melhores isso? cavaleiros do Então, gente, Zodíaco, é o sagitariano é legal, Sagitário. tá? Sagitariano é legal. É só um signo muito genioso, intenso, de personalidade forte e sem papas na língua. Ou seja, grosso e mal educado. Não, mentira. Eu sou sempre muito educada, mas sempre, assim, muito direta. Então, assim, e a minha comunicação, às vezes, fica muito ruim com as pessoas por conta disso. Então, eu tenho a sensação que eu vivo um inferno astral constante, assim. O que é o inferno astral, Ângela? Você que tá mais por dentro, assim. Não sei se posso fazer perguntas agora, mas eu queria muito saber. Faz. Então, segundo alguns astrólogos, não existe o inferno astral. Existe sim! Agora vai ter que existir, porque eu me conforto. É uma merda mesmo isso. Não, o que acontece? Isso daí Não faz isso comigo, não. Gente, é tipo assim, sinto muito avisá-las, mas a vida de vocês tá com problema. Poxa, eu achava só não que tem nada eu a ver com os achava. astros. Gente, eu só achava que era meu inferno astral. Só. Não, eu preciso disso, cara. Não, eu preciso me apegar a isso. Eu preciso saber que o inferno astral vai acabar e não Exatamente, eu preciso que acabe isso, gente. Então, gente, Tipo assim, inferno astral há 35 anos. nós temos um ano pessoal, né? O ano pessoal de cada um, ele começa no aniversário. Então, você tem uma tendência, pô, tô ficando mais velha, que eu fiz esses últimos 300, esse ciclo culpa que é da passou, Simone, esses que vem no 365. Natal falar isso pra você. Pois é, porque nós fazemos essa avaliação no final do ano e fazemos também quando fazemos aniversário. E quando você faz uma avaliação, você tende a entrar em crise, tende algumas coisas você está se libertando de algumas coisas para outras coisas novas acontecerem. É um final e início de ciclo. É um ciclo, né? A vida é sempre um ciclo. Então, na verdade, eu trouxe isso como brincadeira, mas é claro que conflitos sempre existem e os conflitos ajudam a gente a crescer, evoluir e são fundamentais na nossa vida. Mas, assim, eu sempre ouvi falar nesse negócio de inferno astral e sempre fico curiosa pra saber, né? Não, há uma Mas foi- marcação. mas foi brincadeira. Não, há uma marcação astral Isso. disso. O senso comum é um momento que a gente tá Crise, vivendo, que tá tudo dando errado. É isso. acho que isso. seria E aí, isso. E antecede, seriam uns 30 dias que antecedem o seu aniversário. E é justamente pela finalização O mesmo. senso comum é isso. Mas a gente tá vendo que, na verdade, dentro da própria astrologia não tem nenhuma nada justificativa que pra isso. Na verdade, a justificativa é o final e início de um ciclo. Então, você entra mesmo em crise. Não quer necessariamente dizer que você vai entrar numa época ruim. Entendi. Mas é uma crise mesmo existencial pelo fim e início de um novo ciclo. E esse Tô ciclo, ficando velho, é a esse crise. ciclo não quer dizer aniversário. Não. Acabou a faculdade, não sei o quê. Não é um ciclo demarcado assim. Exato. Não quer dizer que vá acontecer. Gente, Não quer dizer é que vai só a acontecer. vida querendo te trollar. Céu falou aí que, eu sou isso, sou aquilo. Então, Céu, aquele mapa astral, lendo ali sobre as suas sombras. Essa é nova sobre suas Dá uma sombras. liberada aí no que o que não presta mais pra gente. Isso é importante, é um feedback importante. Fechamento de ciclo, abertura de ciclo e seguimos. E agora é o momento, né, que a gente vai ler aqui um pouco das mensagens que os nossos amigos enviaram através do Facebook. Em breve a gente espera que também sejam histórias, né, enviadas pelos nossos ouvintes dentro do tema abordado no dia, né? Então eu vou começar aqui, que a Jacarandá Natália, minha amiga lá do Facebook, mandou a seguinte história. Ela sofreu um acidente muito grave, né? Ela teve o cóccix deslocado. Gente, é um negócio muito louco. Ela sofreu um acidente relacionado à estrutura óssea do corpo dela, com cóccix deslocado, o osso sacro. E aí ela até enfatizou, bizarramente, em uma leitura dos trânsitos do meu mapa astral, dizia que eu passaria por uma situação forte que mexeria com as estruturas ósseas do meu corpo. Ai, meu Deus. Aí ela falou assim, ela falou assim, ela botou chocrível. Não, totalmente. Porque, Louco isso, né? medo. Ai, eu espero que você esteja melhor, o Natália. Ai, sim, Melhora. por favor. Se cuida. E Bora a... pra sua bundinha. Engraçado que a outra história também é sobre estrutura óssea. Eu achei isso muita coincidência. Gente, tô com medo. Tô com medo do negócio de signo. Quem mandou foi a Carolina Oliveira. Beijo, Carolina. O que aconteceu foi o seguinte... Ela estava lendo, né, sobre o assunto, e aí no texto falava que as pessoas que têm tendências de determinado signo têm tendências a problemas de ossos, principalmente joelhos, dentes,
Mentira! Principalmente problema dos ossos, principalmente joelhos, e também dentes e pele. Aí ela tá dizendo aqui que ela tem o joelho luxado desde criança, isso é crônico, ela não teve nenhum acidente. Ela tem odontomas, que ela vai ter que operar, né? Deve ser alguma inflamação nos dentes, né? Que ela vai ter que operar. E ela precisa sempre cuidar muito da pele dela, que é sempre muito seca. Mas isso, ela relaciona com signo? Isso é uma característica de um determinado signo que ela não disse aqui qual que era. Gente, que nível de Sim, inclusive, por exemplo, eu sou de esse? Libra, né? Então em alguns momentos, eu já li algumas coisas. E aí disse que o signo de Libra, por exemplo, pessoas do signo de Libra têm que tomar muito cuidado com os rins, que haveria uma predisposição a problema renal. Gente, eu fazia ideia. E eu bebo água igual uma louca, mas porque eu acho isso importante, né? Mas já fica valendo também. Vai Mas que... assim, eu achei incrível. As duas histórias são relacionadas à saúde, né? A problemas de eu saúde. não fazia ideia que chegava nesse nível de, Sim, de tudo. detalhamento. Pensava que era uma coisa mais de comportamento. Genérico, Como influencia tudo. Então, eu nunca estudei sobre astrologia, mas como eu estudo outras coisas, que, vira e mexe, assim, como eu estudo cartomancia, estudo florais, então vira e mexe alguma coisa, sempre tem um livro que alguém tá comparando, entendeu? Alguma coisa aos signos, aí eu sempre acabo vendo alguma coisinha, assim. Tudo interligado, gente. Tá, Não é uma diversão apenas. É mais uma forma de autoconhecimento, né? Bom, agora eu vou falar pra vocês, se é o Gucci aqui falando, uma história anônima, tá? Que a pessoa pediu anonimato. Nossa, então... Alguém me traz a pipoca polêmica. Gente, essa história, eu adorei essa história. E assim, eu achei muito engraçado e muito interessante. O que aconteceu? A pessoa decidiu ficar com um cara de cada signo. Olha isso! Gente, da vida. Eu não sei na mesma noite? Eu não Na sei. mesma noite? Eu não. Tô topando esse desafio aí, tá, meninas? Gente, eu achei isso incrível. Foi após uma decepção gênio. amorosa, ela decidiu ficar com um cara de cada signo. Tipo assim, meta de vida. Aí, até aquele momento inicial, ela já tinha ficado com 2 cancerianos, um touro e um libra. Aí ela contou que apareceram alguns caras que ela se interessou, mas que não queria repetir o signo. E a gente achando que já tinha visto de tudo na Olha vida, isso, né? gente, maravilhosa essa história. E assim que ela decidiu zerar o zodíaco, apareceu mais um de Libra, que não dava pra recusar. E aí ela repetiu o primeiro signo, então. Beleza, depois ela conheceu 2 meninos seguidos de aquário, depois namorou por um tempo um de virgem, que por observação ela disse que foi uma merda. Desculpa aí os virginianos. Desculpa aí, hein, galera. E aí, Qual o depois signo dessa- dela? Menina. Ela não falou. Ela não disse. Ela não disse. Ela disse. É Aí depois anonimamente, ela disse, eu vou ver aqui, peraí, deixa eu contar. Aí ela disse que depois dessa decepção com o virginiano, ela ficou tão puta que decidiu que não ia se importar com mais nada, ia concluir os outros signos e ia ser focada. Ia seguir a vida. Foco total. Aí, depois que ela decidiu ter esse foco, ela terminou com esse virginiano focadíssima e conseguiu um de Gêmeos, Escorpião, Peixes, Áries e Sagitário. Gente! Completou o As 12 casas! Aí, bicho, olha isso. Depois? E escuta, aí O nome dela é Saori. Pela ordem, então, ela foi em busca do leonino. Pra quê? Diz que nessa ela percebeu que o homem de leão é a pior merda que existe. Segundo a experiência dela, Sim. tá, gente? Não estamos generalizando. Pelo amor de Deus. Segundo ela, foi uma maravilhosa. experiência de um homem arrogante. Eu quero exibido, conhecer essa Eu quero pessoa. conhecer. que gosta de mandar. Enfim. Enfim, uma merda. E aí, depois que ela viu que com o leonino não dava de jeito nenhum, ela desistiu dessa porra toda. E quando ela menos esperava, faltava então o signo de Capricórnio. Sim. Quando ela menos esperava, apareceu o capricorniano, Uau. com o qual ela se casou. Gente, que história maravilhosa. Conquistou O signo... Querida, me adicione, quero ser sua amiga. Corta e volta que eu quero ver o signo dela aqui, a merda. Gente, que pessoa maravilhosa. Pode seguir. Gente, ela conquistou a armadura de ouro. Pessoa muito fantástica. Isso se chama o quê? Foco, objetivo. Gente, eu já gostei muito dessa pessoa. Completou amiga. o álbum de figurinhas. Ah, ó, o signo dela é... Quais são os signos que eu tô interessada? O Assim, signo tipo, dela signo dela é signo de leão. Uau! não deu certo com o outro leonino, Não deu veja certo. bem. Imagina, mas eu tenho uma outra história maravilhosa de 2 pessoas que eu amo muito de paixão. Inclusive tem uma banda maravilhosa também, que é a banda Gente. Aham. Aí eu já vou entrar na Iole, segunda te amo. história. E olha...
Beijo da paçoca. Eu vou então agora contar a sua história, a história do Wallace. Vocês são maravilhosos, as pessoas que eu amo muito. Todas nós amamos. Ah, quem não ama? Vamos combinar, né? Então a história dela foi o seguinte, falando de Leonino. A história dela foi que quando ela conheceu o Wallace, começaram a namorar, eles conversaram com um amigo que entendia tudo de signo, fazia mapa astral e os carai. Aí ela fez um monte de perguntas e depois ele disse que eles não ficariam juntos nem 2 anos. Ai, gente, estão juntos. Não seja esse astrólogo. Não Não seja. Eles Não estão seja. juntos simplesmente nada mais, nada menos que 14 anos. Gente, 2 leoninos é pra glorificar de pé. Só terminar. E eles são muito lindos e fofos. A gente. Não Beijo seja pra esse vocês. astrólogo. Beijão. Chupa, astrólogo! Que falou isso aí, chupa! Gente, é invejoso esse daí. Esse daí tava querendo atacar um dos dois. Era isso. Era boicote. Polêmica. O jogo Polêmica. Denúncia! Denúncia aí! Aí, astrólogos, a gente te pegou, malandro. A gente descobriu Não, qual é gente, a vai ter que tua. cortar, porque todo mundo conhece essa pessoa e vai que se conheça. O astrólogo? Não, mas gente, o é um casal- amigo que falou, tipo, ninguém vai Mas falar. chupa mesmo assim, a gente não tá Chupa, nem aí. o negócio é chupa. chupar, não é verdade? Então, E a terceira e última história. Tá bandida. A MC Celzinha tá que tá. É o fogo, né? O negócio do fogo. Gente, é signo de fogo, não tem como. É o elemento fogo. Então, a terceira e última história, que é da Luísa Bittencourt. Beijo pra você, queridona. Ela é maravilhosa. Amo ela. Outra maravilhosa. Ela disse que na época que mapa astral era muito caro e não tinha pela internet, o pai dela, que era de peixes, encomendou um mapa pra mãe, que era de escorpião. E aí ele chegou em casa todo feliz com o mapa astral na mão, mas só que ele deu a data do aniversário dela errada. É isso, pisciano, né, gente? Pisciano é uma coisa. Gente, e chegar em casa com a data errada? Como é que Imagina, você esqueceu a data do aniversário da mulher? Da tua esposa, gente. Imagina, de escorpião. Logo quem? De Aí a gente vai escorpião. aquele negócio estereótipo. Vamos trabalhar os estereótipos. A gente sabe que escorpião é vingativo, Pode né? ser ciumento, pode ser vingativo. Aí Olha, chega. mas aí- De quem é essa mulher aí que você botou aí? De quem? Da Essa terra. treta, olha essa treta. Difícil defender. Olha Gente, essa histórias treta. maravilhosas, gente. Adorei. Obrigada por terem mandado. Fiquei super Maravilhosos. feliz com essa interação, com essa troca. Beijos pra Maravilhosos. vocês. Maravilhosíssimo, gente. E aí, foi? Tem uma outra história, gente, que é mais um pedido de socorro do Rafa. O Rafa foi no meu privado, então eu não vou falar o sobrenome Nossa. dele, né? E ele, que é usuário do Tinder e é do signo de Sagitário, me falou o seguinte: Bua, toda vez que eu dou um match no Tinder e aí eu falo que o meu signo é de Sagitário, a menina desiste. Tá vendo, gente? É Isso disso não se faz, gente. Isso não se faz. É complicado. Aí O já rapaz pode ser tão legal, né? A gente, olha só, eu vou gente, combinar. tem no Já signo de Sagitário. extrapolou tudo isso. Não, Vamos combinar, gente. Eu Porque tem no entendo. signo de Sagitário. A Cel tá super a favor aqui. Eu entendo essas meninas, eu sou sagitariana, eu vou te contar que não é mole, não. Não, mas poxa, né? Nem começou. É claro, gente, não vamos generalizar, né? Brincadeira. Exatamente o que a Meninas, gente falou aqui, meninas, né? ó, vai o meu apelo. Dá uma chance pro Rafa. Dá uma chance pro O Rafa. sagitariano do Tinder, o Aí, ó. Rafa. Me fala qual é o ascendente dele que a gente pode conversar. Aí, no privado eu vou te mandar, Céu. Meu Deus, 2 sagitarianos, pelo amor de Deus, mano. Ou vai ser muito amor, ou vai ser muito ódio. Yes. Ai. Aí, não desiste não, Rafa. A gente tá contigo. É. Força, guerreiro. Força, ícone. Tem uma história aqui, gente, que tem muito a ver com essa que a Bu acabou de falar. Que é a Letícia Batista, mandou lá pelo Facebook. Beijo, Letícia. Ela falou que, enfim, tava tentando chegar numa menina, né? E aí a menina já perguntou o mapa dela. Gente. O mapa astral Olha, dela. essa menina Aí ela deu falou, de signos. É muito louco isso. E aí, não, porque a gente tá chegando num nível de relacionamentos interpessoais baseados em signos aqui. não, gente, para aí, Peraí, desafios. gente. Vamos lá, mas seguindo é. aqui, E aí, a Letícia falou que tinha 5 casas em Sagitário. Puta que pariu. Ai, caraca. Foi. Mas, gente, é isso. E aí tinha 5 casas em Sagitário e o resto em Aquário. E aí ela disse que a Letícia era o próprio demônio e nunca mais falou com a garota. Deixou a garota no vácuo. Bicho, Como assim, Sagitário, gente? Aquário é o demônio em pessoa. Olha você endossando. Gente,
gente, olha Não, só. Brincando, gente, olha só. Eu adoro desafios. Você é de Sagitário, e aí, Gente, tá calma vendo? aí. A Cel tá endossando aqui Vamos o aqui argumento. Vamos fazer aqui uma situação. Não é o Gente, signo desculpa. solar. Eu acho que eu falando entendi. Nossa, você Jesus. falou isso várias vezes. Eu entendi assim. 4 casas em Sagitário e 4 casas de Aquário. Achei que era misturada a Pra mesma mim pessoa. é 12 casas de Pra mim também. Cavaleiro do Zodíaco. Afrodite de peixe. Sim, você tem 12 casas. Eu e tenho? ela tem. Todo mundo. E ela tem 5 dessas 12 casas num signo que de repente a garota não curtiu, entendeu? É um Mas estereótipo É um estereótipo. Gente, vamos combinar. Mais uma vez, a gente É um vê as estereótipo, pessoas se é fixando a complicado. estereótipos e julgando, Sim, vamos né? combinar. Eu sou a Cel Gucci aqui falando. Eu adoro essa questão de signo, eu gosto de saber o signo das pessoas, eu já tenho uma ideia mais ou menos, mas, gente, vamos combinar. É aquilo que a gente conversou, tem a bagagem, tem os traumas, o histórico da pessoa, Vivências. o meio que ela viveu as pessoas. E, gente, também tem a questão do desafio, né? Você vai dispensar um possível relacionamento de amizade ou de qualquer coisa que seja por conta de signo, gente, pelo amor de Deus. absurdo isso. A experiência humana, ela necessita dessa troca. Então, assim, o negócio tem que acontecer e depois você avalia, pô, vai ficar recusando por a causa gente de tá no nível signo. de- Gente, é brincadeira, Eu, né? por exemplo. É claro que, como você falou, Sagitário, com Aquário, assim, essas coisas, a gente tem uma ideia, são signos de personalidade forte. O que você espera de um signo de personalidade forte? Ou que eles vão se amar ou vão se odiar, mas é muito genérico, gente, isso. Ainda tem a questão do gênero, mulheres e homens, é diferente a questão, eu acho que muda muito São o tantas comportamento. variáveis São muitas que variáveis. eu falei, que a gente não tem como ficar Não dá. rotulando a pessoa, a minha personalidade só escrota Exatamente. porque meu signo é X. Exatamente. Não, mas enfim, agora a gente vai pra aquela parte que é a parte do tem interesse. Que é o bloco que a gente dá indicações, sugestões, de filme, de música, enfim, do que a gente achar legal, que tenha uma pegada mais cultural e mais, enfim, de entretenimento pra vocês aí de casa. Inclusive, eu quero até começar aqui essa parte falando da minha sugestão. Como eu sou minoria aqui de não acreditar e nem ter muita relação com essa coisa de signo, eu queria sugerir muito que vocês aí de casa assistam a saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco. Por favor. É muito. Eu não vou ficar falando muito pra não dar spoiler, mas assim, assistam, cara. A saga de Hades. Eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco de modo geral, mas essa saga em específico, eu gosto muito e, enfim, é a minha recomendação pra vocês aí de casa. E Júlia Souza falando aqui, tinha me esquecido de me apresentar. Uma dica que eu dou pra vocês não tem nada a ver com signo, inclusive eu tenho trauma com Cavaleiro do Zodíaco. Na minha época, minha TV não funcionava. A manchete, e todo mundo via e comentava. Todo Eu mundo adorava via. esse tema e não podia ver. Mas enfim, uma indicação que eu tenho boa aqui de livro é O Carrasco do Amor, que fala um pouco sobre casos de um sei lá, Psicanalista, né? Não, de um psicólogo. Aham. Ele fazia psicanálise e tinha os casos clínicos dele, ele não expõe os pacientes, mas ele conta como ele lidava com cada caso. E a opinião dele como profissional e como pessoa. Tinha pacientes que ele não suportava, por exemplo, e ele tinha que lidar com aqueles pacientes. Imagina. Então é uma visão assim muito pessoal e profissional envolvendo psicanálise, e eu achei muito interessante. E também tem Quando Nietzsche Chorou, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, eu acho maravilhoso. Fala também um pouco do início da psicanálise, Quando Nietzsche Chorou. E fala numa história de um médico e, enfim, uma problemática pessoal desse médico, e a psicanálise ajudou a história dele, enfim. E é um livro que eu recomendo muito. Maneiro, bacana. Eu tenho indicações. Eu gosto muito de. Você? Não. A Na indicação. verdade, minhas indicações sempre vão tentar. Eu sempre vou tentar indicar coisas gratuitas. Uma das coisas. Um aplicativo que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo conhece, é o Wattpad. Que é o Wattpad. Nunca ouvi falar. Todo mundo conhece, nunca ouvi falar. WA23 PAD de dado no final. Isso você vai ter disponibilizado ali um monte de livro de autores que... Gente, que maravilha, não sabia disso. Autores que ainda não são autores... Consagrados. consagrados, adolescentes. As famosas fanfictions também estão muito ali.
Lembrando que os 50 Tons de Cinza, Crepúsculo, veio tudo de fanfics. Então, tem muita gente ali nova adolescente, muitas vezes escrevendo muita coisa boa, coisa de qualidade. E eu, pesquisando sobre signos, eu encontrei no Wattpad do usuário Greg Styles, Grei K Styles, que nem o Harry Styles do One Direction. Uma história de signos, e é muito interessante porque ele fala sobre todos os elementos, aspectos, enfim, bem interessante, gratuito, fácil de acessar, e você não vai ter só isso, você vai ter uma série de outras coisas pelo aplicativo. A minha outra indicação foi uma apostila que eu encontrei na internet, que refere-se mais a autoconhecimento mesmo, a meditação da plena atenção, que é Vipassana em linguagem simples. Coloca só isso, meditação da plena atenção lá no Google, e vai te dar um arquivo em PDF que eu baixei e te ensina a meditar, primeiro com alguns minutos por dia, depois você vai crescendo isso aí na sua vida. Maravilhoso, arrasou. Então é isso, né? Eu acho que a gente já deu aqui algumas recomendações. Bom, eu me sinto até contribuindo muito pouco no episódio de hoje pelo fato de eu não ter muita vivência, enfim, não tenho nada pra falar em relação a esse signo. Mas, enfim, espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Eu particularmente já respeitava, passo a respeitar mais ainda, porque eu acho que é uma forma de saber que está aí há séculos, e eu acho que isso não é para ser descartado, por mais que eu não acredite no sentido mais, enfim, no sentido mais abrangente da coisa. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Capricorniana cética. Vem ela, gente. Sim, gente. Nós quatro aqui falamos, nós 5 falamos aqui hoje, né? Eu, Júlia, a Ângela, Cel, Paçoca e a Bu, mas a gente tem aqui no estúdio 2 queridíssimas minhas amigas que também estão na produção do podcast, que é a Diana, que vocês conheceram no primeiro episódio, né, que eu até brinquei, Diana Cabelo Azul, então, ela mesma. E a Natália, que tá aqui também, que elas ficam mais na pós, né, na parte da pós-produção, e mesmo na produção, em geral, né? Bom, só para vocês terem uma noção rapidinho, a Natália, como eu falei, minha amiga, super ouvinte de podcasts, nós estávamos até conversando sobre isso, eu ouço uns mais bagaceiras, ela ouve uns super sérios e tudo mais, mas enfim, a Natália é bióloga, gente, é guitarrista da banda Lucifer's Doom, faz vários cursos ao mesmo tempo, ela é dessas, enfim, gateira, viciada em podcasts, isso aí nós temos em comum pra caramba. Eu já tive banda com a Natália muitos anos atrás. E, enfim. Diana maravilhosa, que você já conhece, que ela já se apresentou no episódio anterior. Nós também temos agradecimentos, porque nós somos a produção, né? Já falamos da produção, das participantes, mas nós temos 2 participantes, colaboradores aqui nos nossos bastidores, que são essenciais para esse programa ir ao ar, que é o Joab, que é esposo da Julie, e é o Galco, esposo da Bu, do estúdio da Bu. Gente, a gente tá onde? Gente, O não, nosso peraí, jingle. um momento de brilhar, Autoria. um momento de brilhar. Aonde nós estamos gravando esse podcast hoje? Estúdio da Bu. Estúdio da Bu. Mais uma vez, gente, vem gravar no estúdio da Bu, vem você que tem banda, você que quer fazer um podcast. Vem aqui, tá um lugar maravilhoso, a gente se diverte, grava, fala de coisas sérias, enfim. Podemos Esse criar. é o momento. Temos aqui a Paçoca que cria jingles incríveis. Então, se vocês estiverem precisando de um jingle para sua marca, Meu Deus. Patrocina a gente! Patrocina a gente! só contrata. É isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Continuem com a gente. E Até o próximo até episódio. o próximo episódio. Uhul!